Foi uma vitória gigante do Vasco, uma vitória maiúscula, de sintonia entre a arquibancada e o campo. Mais do que isso, uma vitória que sai do banco de reservas, de um cria do GB que estava na arquibancada outro dia e agora no campo fazendo o gol da vitória. A Verratti, que não estava em campo. Aliás, o Vasco fez 3 gols hoje sem o Verratti. Parabéns ao Vasco da Gama. Segura aí, que você vai ver uma história incrível aqui no canal que envolve o GB, o herói na vitória do Vasco para cima do Vitória. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Maiúscula a vitória do Vasco, né? Gigantesca. GB foi o herói. Ele que há pouco tempo estava na arquibancada, acompanhando as vitórias do Vasco. E hoje fez o gol de cabeça. Olha que legal. Boa noite, Barão! Boa noite, você vascaíno de qualquer lugar do planeta! Você que não ia beber hoje, mas eu fui obrigado a abrir a minha Heineken. Barão, DM, você aqui do A Hora do Vasco, o teu clube é o time da virada. O Vasco mostrou hoje que é resiliência, responsabilidade, amor à camisa. E eu convoco a você, Barão, principalmente o que viu. Estou aqui ao lado do Vitor, meu filho, que me fez ser Vasco da Gama. Eu sou Vasco graças a ele. Convido a você a se lembrar quantas foram as vezes que a nossa base botou o coração em campo, que os meninos que são formados no Vasco resolveram as coisas pra gente. Rayan e GB. 2 do Rayan e 1 do GB. É a base forte de novo. Pra você aí do outro lado, que xinga os moleques da base, que critica, o pessoal que me criticava, me xingava, falava que eu era assessor do Rayan, que eu defendi o Rayan. Pra quem me xingou o dia que eu pulei na bala pelo GB, tá aí. Você pode não gostar do futebol do jogador, mas tenha carinho pela base, que é a alma e é o que segura esse clube há muitos anos. Passa a palavra. A base resolveu, hein, Thiago? Graças a Deus, Barão, meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu vou ficar sem garganta amanhã, dane-se, mas o que o Vasco mereceu hoje foi, sem pôr nem tirar, uma vitória. A vitória que a gente sempre fala que é contra tudo, contra todos, hoje foi um gol completamente irregular do Vitória, uma arbitragem, sim, tendenciosa, mas que o Vasco foi, não botou isso. Não foi, vamos ficar lidando. Não, vamos pra cima, vamos ganhar, sem ficar reclamando. Foi isso que o Vasco fez. Botou o coração na ponta da chuteira, botou São Januário pra ferver. Foi com a torcida, foi com o apoio da torcida e a gente conseguiu esta vitória heróica. Parabéns, GB, parabéns, Coutinho, parabéns, Rayan. Não desistiram e parabéns, querendo ou não, quando erra, todo mundo vai lá e mete o cacete. Agora, parabéns, Diniz, por ter tido coragem, por ter tido, culhão de botar o Vasco pra frente sem medo e virar esse jogo. Foi mesmo, né? Foi um Vasco destemido ali na reta final, né? E eu acho que é isso aí, cara. Quando às vezes falta na técnica, porra, tem que ser na vontade, tem que ser na garra, tem que ser na disposição, e isso eu acho que o Vasco fez no jogo de hoje. Foi uma vitória, pra mim, emblemática, porque o jogo foi muito duro, o jogo foi muito difícil, e o Vasco conseguiu uma vitória no último minuto, de um time que tomava gols no último minuto e que agora o Vasco conseguiu no finalzinho fazer o gol com o GB, cria da base. Absolutamente nada contra o Verratti. Veja a importância que ele tem no jogo, mas o Vasco hoje fez 3 gols sem o Verratti. Hoje, se o Verratti estivesse no banco de reservas, sabe o que iria acontecer, Edu e Thiago? O Fernando Diniz iria colocar o Verratti no final. O Verratti iria entrar no final. O Vasco precisando de um gol. Bota quem? Bota o Verratti.
Sabe? Hoje botou o GB fez gol. Por que eu tô falando isso? Porque não é um jogador para você dispensar. É um jogador útil, é um jogador importante. Mas nem sempre a melhor solução é ter o Verratti desde o início. Nem sempre, o Verratti não é sempre a solução. O Vasco tem outras variáveis. Por um acaso, por ironia do destino, o Vasco faz um gol a lá Verratti. Só que a fase do Verratti ela é tão ruim que a bola não tá chegando sequer nele. Sequer, enquanto ele estava em campo, os cruzamentos não passavam nem perto do Verratti. Nem perto do Verratti. E hoje o GB faz um gol de Verratti. O GB faz um gol de Verratti. A fase não é boa. Eu acho que vai melhorar com essa parada FIFA. Thiagão e Baran, coloco na tela para você algo que eu queria falar isso para você, torcedor do Vasco, e tá aqui na tela para não deixar eu mentir. Porque essa aqui é apenas um dos registros, tá? Você tá reconhecendo alguém aqui nessa foto, Baran? Tô. Quem que você tá reconhecendo aí? O Antônio, um amigo meu que tá lá no fundo, bem, está de camisa branca, no fundo, em cima da bandeira. De boné branco, cantando com a torcida do Vasco da Gama, e eu já vi inúmeras vezes. É o atacante GB, que é muito vascaíno. Existem vários registros do GB. Mas ele não tava, ele tava aí no primeiro tempo, no segundo tempo ele jogou? Em São Januário, claro que isso era um outro jogo. Em São Januário, o GB vibrando com a torcida do Vasco. Baran, já encontrei o GB no meio da torcida do Vasco cantando em jogo do basquete. Já encontrei o GB cantando no meio da torcida do Vasco em jogo do futebol quando ele não estava relacionado. Para quem não sabe um pouquinho do GB, o GB é um menino que está no Vasco há muitos anos, tem muito amor e carinho por essa camisa, ele é muito vascaíno, de família vascaína, tem um amor gigante pelo clube e ele teve uma ruptura de ligamento, mesma coisa que o Jair teve, Baran. No momento que ele estava subindo para o profissional, começando sua trajetória. Ficou muito tempo machucado e era comum, ainda mais nessa época, você ver o GB em São Januário. GB que morou embaixo dessas arquibancadas. GB que conhece cada palmo do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu coloco na tela aqui para a galera que às vezes briga com a molecada, tem suas dificuldades. Tem um carinho, cara, que não é só o GB, não. Já encontrei Bruno Lopes, Zucarello, vários outros jogadores, o Ítalo Silva também, vários jogadores da base do Vasco circulando por São Januário, assistindo o jogo, torcendo. O Vasco tem uma ligação diferente. TM e Baran, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. O Vasco tem uma ligação diferente dos seus meninos com o clube. Eles saem do Vasco amando muito o Vasco. E o GB ama o Vasco. Hoje, eu me senti representado quando um grande vascaíno faz um gol tão emocionante em um dia tão importante. O torcedor do Vasco merecia isso. E quando eu falo torcedor do Vasco, eu estou falando de você também, GB. Ao Vasco tudo! Enquanto tiver um coração infantil, o Vasco será imortal. É a nossa molecada, Baran TM. Bom demais, bom demais. Parabéns aí ao Vasco, parabéns aí ao GB. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.